Você sabia que tudo que a gente repete ao nosso próprio respeito, isso serve de reprogramação mental? Hoje eu vou trazer dois princípios para vocês aqui, vou explicar, tanto do ponto de vista da PNL, como também da neurociência dos comportamentos. E vou alertar vocês sobre o perigo que repetir afirmações ou declarações negativas a nosso próprio respeito tem com os nossos resultados. Mas antes eu vou trazer aqui um princípio que eu peguei do livro O Segredo da Mente Milionária, que é um best-seller bem conhecido. E o autor, ele explica, de uma forma bem sintetizada, a diferença entre uma afirmação e uma declaração. Antes de prosseguir, eu vou pegar essa base que eu achei bem eficiente para trazer para vocês. Ele fala: a diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas, até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Então, uma afirmação é algo como se fosse no presente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Já uma declaração é definida como um enunciado formal de uma intenção ou de um empreendimento de um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. Ou seja, a diferença de uma afirmação para uma declaração é muito simples. Uma eu estou falando no presente e outra em um possível futuro. Em resumo é isso. É porque geralmente os livros eles trazem essas abordagem um pouco mais complexa. Mas o que significa? Uma afirmação é simplesmente o que a gente utiliza. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. Já uma declaração é eu vou gravar esse vídeo em tal horário, em tal tempo, em tal dia. É mais ou menos essa visão para vocês entenderem de maneira geral. Tá, David, mas o que é que isso tem a ver com o início do vídeo, com o que você falou? Muito simples. Muitas das vezes, pelo decorrer do dia, pelo trabalho ou qualquer outra coisa, a gente acaba passando por experiências um pouco negativas. E muitas das vezes, concluindo, a gente acaba afirmando coisas negativas a nosso próprio respeito. Como eu sou um lixo, eu sou imprestável, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Quando a gente dá esse comando, se colocando como indivíduo da ação, a nossa mente, o cérebro físico, ele é ativado e automaticamente a gente acaba entrando em estado de reprogramação. Mas por que, David? Porque quando a gente é criança, a gente tem uma mente, digamos que aberta. Dos 1 ano até 7 anos é o estado conhecido pela psicologia e pela neurociência clássica como um estado de reprogramação, que é onde a criancinha frágil ela vai aprendendo sobre como falar, sobre quais os hábitos que os adultos têm, sobre o que é certo ou o que é errado, e muitas das vezes elas acabam trazendo reprogramações negativas. É aí que entra o que eu quero trazer para vocês aqui, é vocês ter essa atenção, ter cuidado com o que vocês falam durante o dia sobre o próprio respeito, porque isso sim traz uma reprogramação mental negativa. No mundo da PNL, por exemplo, tanto da terapia holística como do desenvolvimento pessoal, ou até da neurociência, a gente aborda muito essa questão de que um dos principais fundamentos para a mudança é as afirmações ou as declarações. Por esse motivo, é uma das ferramentas de reprogramação mental. Muito provavelmente você já ouviu em algum vídeo por aí alguém falar: repita tal afirmação durante tantos dias, repita tal afirmação 3 vezes ao dia, faça isso, faça aquilo. E você às vezes se questiona: poxa, será que isso realmente funciona? E eu vou te falar que sim, desde que você entenda exatamente como funciona. Por quê? Repetir algo sem a intenção real, sem o conhecimento, o autoconhecimento de como aquilo vai funcionar, só vai ser digamos que força jogada ao vento. Agora, quando você criar consciência de que como aquilo vai funcionar na sua mente, aí que continua, que começa no caso, um estado de reprogramação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a autoconsciência é um dos pilares fundamentais da reprogramação. O segredo não é só repetir frases, seja ela positiva ou negativa, mas entender que aquilo que eu repeti negativamente vai trazer um resultado negativo, como também aquilo que eu repeti conscientemente de uma forma positiva vai trazer um resultado positivo. Mas por que, David? É aqui que entra. No YouTube tem um experimento de Masaru Emoto, onde ele comprova de várias formas que aquilo que a gente fala, isso altera automaticamente o átomo que a água possui. Isso ele utilizou com o experimento da água, que é um experimento bem conhecido por esse japonês, onde ele pegou várias águas ali, vários tipos de água de lugares diferentes, e começou a pronunciar palavras intencionais para aquela quantidade de água. Parece até algo interessante, algo meio maluco, inclusive, mas foi assim que aconteceu. E quando eles colocaram ali o microscópio, eles perceberam que a própria molécula da água se alterou com aquilo que foi falado. Então eu pergunto, se a própria água, isso é comprovado cientificamente, não é eu que estou falando, isso é um experimento que já faz muitos anos que já está aí. Através disso,
foi que surgiu essa onda de que tudo que a gente fala altera as nossas moléculas, os nossos átomos e inclusive as nossas células do próprio corpo, como também isso traz um estado mental e emocional diferente. Por esse motivo, a gente deve ter cuidado com o que a gente fala. Inclusive, eu direciono vocês a dar uma pesquisada nesse experimento que é bem interessante. Já pelo ponto de vista da neurociência, ela fala que o nosso cérebro, ele é, digamos que plástico, né? Ele tem essa questão da neuroplasticidade, que tudo que a gente fala, intencionalmente e com intenção real, a gente acaba que reprogramando a nossa própria mente. E chega um momento em que o cérebro, estamos falando do cérebro aqui, ele acaba se adaptando com aquilo dali. Então, um comportamento repetido de várias e várias formas, o cérebro se adapta e o corpo, consequentemente, reflete aquilo que o cérebro está adaptado. Por exemplo, eu vou para a academia. Automaticamente, né, muitas das pessoas querem um resultado imediato, mas até acontecer esse estado de neuroplasticidade, até o corpo se adaptar e começar a mudar, demanda um tempo. Aí entra simplesmente a questão também das afirmações e declarações. Tenham cuidado sobre aquilo que vocês falam ao próprio respeito, porque pode não parecer, mas muitas das vezes aquilo que a gente repete de forma contínua, no início a gente não vê diferença, mas depois começa a ter uma certa diferença. Lembrando que essa não é uma fórmula mágica. Isso envolve vários aspectos, tem várias outras ferramentas, como a visualização criativa, hipnose clínica, auto-hipnose através de áudios, com áudios, enfim, tem várias ferramentas da PNL e também a própria neurociência para fazer esse estado de reprogramação mental. Tá? Então o vídeo de hoje foi esse, trazer essa informação para vocês terem cuidado com o que vocês repetem para si mesmo. E lembrem, tudo que vocês pronunciam, isso volta para vocês. É bem interessante esse princípio também, que é inclusive uma das leis universais, que é a lei da perpétua transmutação, onde diz que toda energia que sai, ela volta para o seu ponto inicial. E como a ciência já comprovou, tudo no universo é o efeito de uma única energia. Então tenham cuidado com o que vocês falam ao próprio respeito. Tá? Um grande abraço e Deus abençoe.